neste primeiro momento onde entramos na temática A Fé Cristã na Idade Média, nós vamos refletir um pouco de início aí sobre o fim da Antiguidade Clássica, que compreende aí do século V ao século XIII. O que seria a Antiguidade Clássica? É tudo aquilo que os romanos construíram. Lembrando que os romanos, eles adotaram muito da cultura grega, e depois os historiadores vão chamar de cultura greco-romana, e tudo que você imaginar da cultura grega, na arte, na arquitetura, na escrita, tudo isso veio a ser destruído pelos bárbaros. Lembrando que era uma prática comum na Idade Antiga. Quando um reino ele era submetido a outro reino, por exemplo, um reino era conquistado por um reino vindo de uma outra localidade. Então, para apagar toda e qualquer lembrança ou até a possibilidade de resgate daquela cultura, porque a ideia era um reino se impor sobre outro. Impor sobre outro consiste em fazer com que aquela cultura do reino em questão que está conquistando, fazer valer a sua cultura. Então era comum destruir a cultura do país conquistado e, além de matar todo e qualquer membro da família para que evitasse uma reconquista ou uma reivindicação daquele reino, então a cultura era destruída. Há alguns anos, quando o Estado Islâmico tomou algumas cidades no Iraque, houve uma certa comoção por parte da comunidade acadêmica, porque ali é um berço da civilização, sítios arqueológicos valiosíssimos, obras de artes valiosíssimas, e o ISIS, o Estado Islâmico, estava destruindo tudo isso. Então houve uma certa comoção, toda a comunidade global, por conta da destruição desses sítios arqueológicos e dessas obras de arte. Porque quando um novo sistema ascende, a ideia dele é destruir tudo que o antecedeu, até mesmo para tentar se perpetuar como algo importante na história. E os bárbaros fizeram isso. Eles trouxeram a sua cultura e destruíram a cultura clássica na tentativa de se sobrepor, ainda mais se pensando na cultura romana, que era uma cultura de milênios e que levaria tempo para ser totalmente destruída. E quando nós entramos aí já no final do século V, início do século VI, essa tentativa, e algumas com um certo sucesso, os bárbaros destroem os feitos artísticos e culturais dos romanos. É nesse período também onde tem a consolidação do cristianismo. O cristianismo se torna a religião universal, daí a expressão Igreja Católica. A palavra católica é uma expressão latina que significa universal, e a Igreja assume não só a hegemonia espiritual, sacerdotal, podemos assim dizer, mas também política, porque são os papas que vão ungir os reis, são os papas que vão interferir diretamente, porque aí é um Estado teocrático. Então as leis, mesmo as leis civis, elas precisam estar de acordo com a leitura e interpretação que a Igreja faz das Escrituras. Nós temos aí também um período de consolidação do islamismo. O islamismo ele cresce, ele toma uma proporção muito grande, a ponto de lá na frente trazer uma guerra sem precedentes dos cristãos imposta aos árabes, e há
algo que é necessário destacar sobre a expansão do islamismo, que é a conquista do norte da África pelos árabes. Eles conquistam o norte da África e a partir dali eles começam a expandir toda a sua ideologia baseada nos ensinos de Maomé. Temos também aí os chamados movimentos missionários, é o que nós podemos dizer uma das primeiras tentativas da igreja em evangelizar. Era uma atividade missionária impulsionada pelo movimento monástico. Lembrando que o movimento monástico, nós citamos na aula do último semestre, que eram aqueles que procuravam uma vida mais piedosa, uma vida longe dos grandes centros, uma vida de devoção mais intensa. E essas pessoas, a partir da sua reflexão, do seu retiro feito nos monastérios, elas refletiam mais sobre a realidade das pessoas que precisavam conhecer o Evangelho. Então eles tinham aí uma vida simples, uma vida de devoção e uma vida em ajudar os necessitados. E nessa de ajudar os necessitados, eles tinham essa preocupação de levar o Evangelho. É claro que não dá para se comparar com a forma como é feita a evangelização nos dias de hoje. A evangelização nos dias de hoje tem uma estrutura, tem uma prática voltada para o discipulado, que leva a pessoa a entender realmente o que está fazendo. Naquela época, às vezes ficava difícil as pessoas se manterem fiéis, porque elas recebiam o Evangelho, mas não tinham um acompanhamento. Então era fácil essas pessoas começarem a frequentar a igreja e depois desistirem porque não tinham um acompanhamento, não tinha uma pessoa que as discipulasse. Temos também um evento que vai se dar nessa época, porque nós falamos sobre a queda do Império Romano lá em 476, o Império Romano do Ocidente, e o Império Romano do Oriente, lembram do cisma, né, da igreja, ele continuou até 1453, quando a Constantinopla é tomada pelos turcos otomanos. Mas o Império Romano do Oriente, do Ocidente, ficou ali à mercê dos bárbaros. E aí, a partir de 800, quando há a coroação do Carlos Magno, eles tentam, a ideia era o quê? O Sacro Império Romano Germânico era a tentativa de trazer à tona, trazer novamente a glória do Império Romano. E esse Império Germânico, ele depois vai até competir com o Império do Oriente, porque aí vai haver a instituição de dois papas, né? O Papa da Igreja Católica do Ocidente, o Papa da Igreja Católica do Oriente. E esse período de início aí da Idade Média, ele também vai trazer à tona a formação da teologia medieval. É nesse momento em que há uma aproximação da filosofia com o cristianismo. Lembrando que no início da igreja havia uma tentativa de manter distância de qualquer tipo de ciência que levasse à interpretação, a entendimento e questionamentos, com o receio de que isso viesse ferir ou macular a doutrina cristã. Mas durante esse tempo, a igreja sempre esteve muito, podemos dizer, perdida em relação a que norte seguir. Por isso que nesse período que antecede a uma formação de teologia medieval, a igreja esteve sempre às voltas com as chamadas heresias. Aí foram concílios e concílios organizados para tentar coibir e impedir que essas heresias entrassem na igreja. A partir
desse desenvolvimento de uma teologia na Idade Média, então há uma compreensão maior das doutrinas cristãs. Aí com uma aproximação do pensamento dos filósofos, e principalmente de Platão, que a gente pode destacar aqui um dos grandes teólogos da Idade Média, que é Santo Agostinho. Ele, em 2 livros, a saber, Confissões e Cidade de Deus, ele, sobre a influência de Platão, ele traz uma teologia, ele traz uma percepção de compreensão melhor das Escrituras. E uma das máximas de Santo Agostinho era que o homem, ele não tem autonomia para alcançar a própria salvação espiritual, ou seja, o homem é dependente de Deus. Olha só que coisa interessante, já estava ali se criando uma doutrina, e doutrina essa que nós aceitamos até hoje, que o homem precisa de Deus, que a salvação é uma iniciativa divina, partiu de Deus, e o homem precisa de Deus para alcançar a salvação. O homem, pelos seus méritos, pelo seu próprio esforço, não pode alcançar a salvação. Podemos destacar também os vikings e os normandos. Eles eram povos de origem germânica, ali da região da Groenlândia, e eles compõem aqueles povos que promoveram as invasões bárbaras, e eles vão garantir a consolidação de 3 reinos: a Noruega, a Dinamarca e a Suécia. E é interessante a expansão e o que esses vikings e normandos conquistaram, porque eles vão invadir a Inglaterra. E a partir dessa invasão vai ter um rei de origem bárbara, que é o Henrique II, em 1154. Depois da invasão da Inglaterra e dominação da Inglaterra, há a coroação que podemos dizer de um rei viking ali na Inglaterra. Então vocês puderam perceber que nesse início de história da igreja na Idade Média, nós podemos pontuar aí o fortalecimento da igreja, e esse fortalecimento ele é tão notório que a igreja vai consagrar, vai ungir um novo rei, e aí criando o Império Sacro-Germânico, que vai trazer aí novamente as glórias do Império Romano. É um império que vai durar 1000 anos. Olha só que interessante, o Império Romano do Ocidente ele termina em 476 antes de Cristo, ou seja, levando em conta que ele terminou aí 476 depois de Cristo, e que ele começou em 27 antes de Cristo, então teve quase 500 anos o Império Romano do Ocidente. Mas logo após a queda, aí estamos falando de 476, e aí um período de quase 300 anos de domínio bárbaro, há ali a consagração de um rei a partir de 800. Carlos Magno é coroado rei, e isso vai durar mais 1000 anos. Então, se a gente pensar aí, tanto o Império Romano do Ocidente quanto o Império Romano do Oriente, eles vão dominar aí as ações dentro do tempo histórico por praticamente 2000 anos. E isso se deve à força da igreja de conseguir restaurar aí o que se perdeu do Império Romano. Então, é um período intenso, e mesmo que a Idade Média seja por muitos estudiosos considerada a Idade das Trevas, nós podemos enxergar aí, e principalmente a partir da compreensão das doutrinas cristãs, que a Idade das Trevas está mais relacionada à questão das doenças, à questão das perseguições, das mortes pela Inquisição, a questão da própria corrupção do papado, mas que houveram momentos de grande iluminação. Podemos dizer que alguns momentos na história da igreja, aí pensando no
tempo da Idade Média foram tempos de iluminação. O fato de Santo Agostinho desenvolver uma teologia, não só Santo Agostinho, mas muitos outros desenvolveram uma teologia que levasse a uma compreensão melhor das Escrituras, traz aí uma percepção de que a história da Igreja na Idade Média não pode ser atribuída como Idade das Trevas, como muitos estudiosos fazem. E lembrando que esse termo Idade das Trevas foi criado recentemente, não é uma coisa que foi criado na época, é coisa de estudiosos aí do século 20 e 21 que acabaram cunhando essa expressão de Idade das Trevas, vendo mais pelo lado das coisas ruins que aconteceram na Idade Média. Então nós finalizamos aqui essa primeira aula, então iremos na segunda aula pensar aí mais numa questão de estrutura política, estabelecimento do papado. Então, obrigado pela atenção de vocês e boas aulas para vocês aí no decorrer desse curso, ok?